Graça e paz, queridos. Eu sou o pastor e professor Anderson Ferreira. Sejam todos bem-vindos ao meu canal Anderson Teologia. Você que não se inscreveu no meu canal, dá aquela forcinha aí para nós e se inscreva no nosso canal. Ative o sininho das notificações para que todas as vezes que chegar vídeos novos por aqui, você possa sim estar ciente e também estar sendo abençoado pelos conteúdos aqui ministrados. Dá aquela força, indica para os seus amigos, familiares, que tenho certeza que será de grande bênção, de grande relevância para a vida dos mesmos. Queridos, hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de estudos sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Hoje nós vamos falar sobre a quinta carta, carta à igreja em Sardes. A minha Bíblia se encontra aberta em Apocalipse, capítulo 3, versículos 1 ao 6. Se que puder, acompanhe conosco, senão depois você confere na sua Bíblia para que você possa estar estando por dentro, se inteirando do assunto que estamos assim aqui abordando, tá bom? Ao anjo da igreja em Sardes escreva: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as obras que você realiza, que tem fama de estar vivo, mas está morto. Fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu, e guarde-o, e arrepende-se. Se você não vigiar, virei como ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes, elas andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. O vencedor será vestido de branco, o vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Antes de nós fazermos a exposição dessa igreja, gostaria de denominar esse estudo como a igreja que tem nome de viva, mas está morta. A igreja que tem nome de viva, mas está morta. Eu gostaria aqui de trazer um pouco do contexto cultural da cidade de Sardes, da antiga cidade de Sardes, que a palavra Sardes, primeiramente, ela vem de uma palavra Sarte, ou melhor, ela vem da palavra, significa remanescente, ela fica localizada na atual Sarte, na Turquia, no Oriente Médio, e a cidade de Sardes, ela localizava-se nos tempos bíblicos 80 quilômetros a leste de Esmina. A cidade antiga encontrava-se a pouco de 300 metros de altitude em uma montanha que estava 8 quilômetros ao sul do rio Hermos, a bacia mais larga e mais fértil dos vales dos rios da Ásia Menor. Sardes comandava o mercado e as estradas militares das ilhas do Egeu até o interior das províncias romanas da Ásia e da Galácia. À medida que a cidade crescia, espalhava-se para o norte, em direção ao interior do vale de Hermos, onde pode ser vista as ruínas das grandes estruturas do período romano. Fundada em 700 a.C., Sardes fora uma das maiores cidades do Velho Mundo. Capital do reino da Lídia, possui ela legendária riqueza, era sinônimo de opulência, prosperidade e sucesso. O local alcançou lugar de destaque com a capital de Lídia, que com o rei Creso foi derrotado por Ciro da Pérsia em 546 a.C. A cidade também se deparou com um terremoto em 17 depois de Cristo, nos dias do Império Romano, mas foi reconstruída por Tibério e era uma cidade desenvolvida quando João dirigiu-se à igreja que estava ali. Vamos lá. Primeiro a gente tem que destacar aqui a posição de Sardes, tá? Ela ficava a 300 metros de altitude em cima de uma montanha. Inclusive, esse era um padrão de cidades feitas no mundo greco-romano, principalmente na cultura grega.
que as cidades eram construídas nas acrópolis, onde você tinha ali um templo dedicado a uma divindade ou templos, e ali vinha-se a casa da população, das pessoas mais abastadas. Depois você descia, por exemplo, em Atenas, tinha ali o Areópago, que era a área jurídica, onde os juízes julgavam as causas das pessoas, e embaixo era a Ágora, onde eram os mercados, as praças, né, lugar de transação de escravos, de venda de alimentos, etc. E muitas outras coisas ali. E perceba que nesse modelo de Atenas também, teoricamente, acaba Sardes sendo influenciado, né, que vem mais ou menos dessa linha, desse pensamento em construir a cidade por cima de uma montanha e etc. Tá? Ela é uma cidade estratégica no que tange ao comércio, tá? A estratégia militar que essa cidade possuía com relação às ilhas do Egeu, tá bom? E essa cidade era uma cidade também próspera, fértil, de uma terra assim, com uma fertilidade grandíssima. E também destacamos que essa cidade foi fundada no ano 700, do antigo Império da Lídia, foi um império importante no mundo antigo. Não temos muito conhecimento, documentos que tratam sobre este império, mas foi um império que existiu. E diga-se de passagem que Sardes era a capital desse império, tá bom? E o que se destaca é que o fim desse império se dá com o rei Creso. Eu até falei isso sobre a igreja de Pérgamo. Depois você pode dar uma revisada na terceira carta da igreja de Pérgamo. Eu falo um pouquinho sobre essa história, mas aqui eu vou dar uma ênfase maior em detrimento da igreja de Pérgamo. Porque Pérgamo e Sardes eram regiões que pertenceram ao antigo império da Lídia, tá bom? Então perceba que essa cidade ela tem uma influência estritamente importante no mundo antigo. E o rei Creso, numa certa feita, ele foi ao oráculo de Delfos, na Grécia, consultar os oráculos com relação a uma batalha que ele queria travar contra os persas. E o oráculo disse para ele: se você atravessar o rio Hales, você vai destruir um grande exército. E como Creso, segundo a lenda, de acordo com como reza a lenda, né, ele era uma pessoa vaidosa, uma pessoa orgulhosa, uma pessoa totalmente amante da glória, da fama, dos prazeres, ele disse assim consigo: então certamente o oráculo diz que eu vou derrotar os persas. Ele preparou seu exército e atravessou o rio Hales. Só que ele não sabia que o oráculo não estava falando da derrota do Império dos Persas, mas sim da derrota do seu próprio exército, se ele, pelo seu orgulho, pelo seu desejo veemente de destruir os persas, ele acabaria e arruinaria o seu exército. Então a sua interpretação do oráculo foi que ele destruiria os persas, mas na verdade o oráculo estava tratando da sua própria destruição e também do seu exército. E assim aconteceu, historicamente comprovado. Se não me engano, foi Dario, que estava no poder na época, acabou derrotando o rei Creso e todo o seu exército. Existem algumas hipóteses com relação a isso, ou que ele teria se tornado um rei vassalo dos persas, ou então que ele havia escapado e assim, ou até mesmo ser morto, né, no campo de batalha, melhor dizendo. Ou ele teria sido morto no campo de batalha junto com o seu exército, ou ele teria se tornado um rei vassalo de Dario ali do Império Persa, tá bom? E perceba que também, nesse antigo reino da Lídia, também foi onde começou de onde veio o surgimento do que hoje nós temos da moeda. A moeda, como temos hoje, de forma ainda rudimentar, nas suas origens, nas suas gênesis, foi os lídios, tá? que fizeram, que cunharam a moeda, só para fim de informação. Já nos tempos do Império Romano, a cidade enfrentou um terremoto fortíssimo que acabou assim a devastando. Mas perceba, irmãos, que eu quero aqui me atentar especificamente às credenciais de Jesus à igreja de Sardes. Tá? Ali tinha uma comunidade, tá, de cristãos
E perceba que versículo 1, ele se dirige assim ao líder da igreja. Ao anjo da igreja em Sardes escreva: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Então veja que Jesus se apresenta àquela igreja como aquele que detém os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Vamos lá, o que significa essa expressão 7 Espíritos de Deus? Teria 7 Espíritos de Deus, literalmente falando, ou 7 Espíritos Santos? Bem, vamos investigar melhor esse estudo, esse assunto, tá bom? Vamos lá. Essa expressão 7 Espíritos de Deus vem do grego ton heptapneumaton. Paulo, em nenhuma de suas epístolas, junta o Espírito com o Pai e o Filho em suas saudações iniciais, exceto em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 3, no final da sua segunda epístola aos Coríntios. A expressão 7 Espíritos de Deus não é uma referência aos 7 principais anjos, pois não podem ser associados com o Pai e o Filho. Tampouco pode proceder o Filho. Além disso, anjos nunca são chamados de espíritos no livro de Apocalipse. Logo, os 7 Espíritos de Deus estão ligados ao Pai e ao Filho. A expressão os 7 Espíritos de Deus é proveniente da visão de Zacarias, em que o Messias é prefigurado como uma pedra com 7 olhos, que é uma alusão aos 7 olhos do Senhor, que percorrem por toda a terra. Isso se refere, é uma referência ao Espírito Santo. Logo, essa expressão 7 Espíritos é uma referência ao Espírito Santo. Ele identifica que o número 7 como uma referência à sua plenitude e universalidade do seu agir, da mesma sorte que as 7 igrejas representam todas as igrejas. Então perceba que essa expressão 7 Espíritos de Deus é uma referência à plenitude do Espírito Santo, que o número 7 é um número divino na Bíblia Sagrada. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, em ambos os testamentos, o 7 se apresenta como o número de Deus. No Antigo Testamento, por exemplo, Deus criou a terra em 6 dias. No 7º dia, ele descansou. Deus disse para Naamã, como prova de obediência à sua palavra: mergulhe no Rio Jordão 7 vezes. Estou dando um exemplo para vocês só no Antigo Testamento. Outro exemplo do Antigo Testamento: Deus manda que o povo rodeie a cidade por 7 dias para que as muralhas de Jericó fossem derrubadas. Então, o número 7 é um número comum em todas as páginas da Bíblia Sagrada. E aqui, obviamente, está se referindo à plenitude, tá bom, do Espírito Santo. A universalidade do seu agir, da mesma sorte que as 7 igrejas representam todas as igrejas. Logo, o número 7 aponta para a universalidade, a plenitude e a perfeição da ideia, ou melhor, perdão, da obra do Espírito Santo na igreja. Então perceba que o 7 aponta para a universalidade do agir de Deus, para a sua plenitude e para a perfeição da obra do Espírito na igreja. Tá bom? E quando ele diz a respeito das 7 estrelas, quando você vai para Apocalipse capítulo 1, versículo 20, o Senhor dá a João, naquela visão, quando ele vê o Cristo glorificado, que as 7 estrelas representam os 7 anjos das 7 igrejas, que nós já falamos em ocasiões passadas, que não eram anjos mesmo que cuidavam da igreja, mas esses anjos são, a palavra anjo vem tanto do hebraico malar quanto do grego angelos, significa mensageiro. Então, o anjo aqui é uma referência ao pastor, aquele a quem recebe a mensagem de Deus e tem como incumbência, responsabilidade, transmitir a mesma. Tá bom? Então veja que aqui Jesus se apresenta como aquele que tem o Espírito Santo, porque ele enviou o Espírito Santo, ele disse: eu vou para o Pai, mas não deixarei vocês órfãos.
enviarei Consolador. Isso é algo que está presente na teologia joanina, mais precisamente no Evangelho de João. E Apocalipse, como faz parte do corpus joanino, ou seja, ele é um produto, faz parte do corpus literário, teológico joanino, então, obviamente, que acaba se corroborando com a literatura do Evangelho de João, tá bom? Jesus também traz aqui alguma advertência à igreja de Sardes, tá? Eu acho interessante também destacar aqui que Jesus diz assim à igreja no versículo 1, parte B. Conheça as obras que você realiza. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Lembra que eu falei que eu denominei o estudo de hoje que Sardes, a igreja que tem o nome de viva, mas está morta? Pois bem, com base neste trecho do versículo 1. Tá bom? Vamos lá. Qual é a advertência de Jesus? Fique vigiando e fortaleça o restante. Lembre que eu falei que a palavra sarde significa remanescente ou sobrevivente? Pois bem, veja que essa palavra se repete aqui, né? Jesus pede para que a igreja, que o líder conservasse, ou melhor, reforçasse, exortasse aos fiéis, os que não se renderam às aparências, né? Se entregar das aparências, porque quantos têm nome de vivo, mas na verdade já estão mortos, não é mesmo? Então é isso aqui que ele está querendo destacar aqui, tá bom? Perceba aqui, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Lembra-se, pois, do que você recebeu e ouviu. Guarde-o e arrepende-se. Se você não vigiar, virei como ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora você voltar, em que hora virei contra você. Tá bom? Então vamos lá. A advertência a ser vigilante é importantíssima para Sardes, pois a cidade era localizada em uma acrópole, ou seja, num alto de uma montanha, que nunca fora conquistada em ataque direto, exceto 2 vezes em sua história, onde a cidade foi tomada de surpresa pelo descuido de seu exército. A expressão ser vigilante vem do grego gnon, gregório, significa tornar-se atento e vigilante. A advertência de Jesus à igreja de Sardes visava exprimir que havia esperança para aquela igreja, que estava em letargia espiritual, pois havia um resto de vida para ser avivado. Mas como poderia o bispo de Sardes reanimar os moribundos se ele mesmo estava morto? Sendo Jesus a ressurreição e a vida, primeiro aviva o pastor para que este tenha condições de reavivar as ovelhas. Essa igreja era conhecida por suas boas obras aos olhos dos homens, mas condenáveis diante de Deus, por serem imperfeitas, eram incompletas, inadequadas. A igreja não sofria perseguição, não era perturbada por heresias, não era importunada por oposição de judeus. Era conhecida como congregação cristã e ativa e vigorosa, caracterizada por boas obras e atividades criativas. Então perceba que essa igreja ela está passando por uma situação de descuido ou de sono espiritual. Jesus está convidando essa igreja a se levantar, a estar atenta, porque como aconteceu em 2 vezes da sua história, essa cidade ser destruída por causa de um descuido do seu exército, Jesus está se remetendo a uma situação histórica da cidade para falar de uma questão espiritual que estava acontecendo. O descuido deles espiritual, o desleixo com a vida espiritual deles, se eles não vigiassem, seriam pegos de surpresa pela vinda do próprio Filho do Homem. Eles seriam tomados, pegos de surpresa, em detrimento, preste atenção nisso, em detrimento de não estarem assim fazendo a vontade do Senhor. E acho interessante também aqui que eu destaco que como é que pode uma liderança exortar
uma igreja ao avivamento, a necessidade de um avivamento, há uma necessidade de uma nova vida, de uma mudança, se essa liderança precisa de um avivamento, se essa liderança está morta, sem visão espiritual. Então, é meio uma situação contraditória, é uma impossibilidade que aí assim é explicitada. Então, é algo que não tem condições nenhuma, hipótese alguma, tá? De uma liderança como essa reavivar, reanimar os seus fiéis se ela está morta, se ela está dormindo, se ela está tomada de um descuido, de um desleixo espiritual, tá bom? Agora veja que Jesus ele apresenta uma queixa contra aquela igreja. Se você ler aí no versículo 1, parte B, Jesus vai dizer que ela tinha nome de viva, nós já falamos, mas está morta. Ou seja, essa igreja ela estava extremamente na aparência. Ela tinha uma aparência, ela mostrava uma coisa, quando na verdade ela era completamente outra, né? Interessante que o teólogo Kistemak, um teólogo reformado, biblista reformado, melhor dizendo, ele vai dizer o seguinte, que Kistemak chega a presumir que uma das razões pelas quais essa igreja era aparentemente viva era o seu poder aquisitivo economicamente. Kistemak vai além dizendo que a ausência de fé vibrante resulta em apatia espiritual, pois a igreja deixou-se influenciar pelo paganismo e práticas judaicas ao invés de ser uma influência sobre a cultura, vier a ser influenciada pela mesma. Então, aí, pelo que esse biblista apresenta, essa igreja se gabava, como Laodiceia, a gente vai ver mais para frente, ela se gabava pelo seu poder econômico, se achava uma igreja viva, porque era uma igreja ativa, empenhada no reino, nas causas do reino, mas quando, na verdade, ela, diante de Deus, pela balança, pela perspectiva divina, ela estava morta. Tá bom? Então, perceba que essa igreja, ela estava sendo influenciada também, por sua vez, pela cultura vigente. Tá? Ela estava sendo levada por algumas práticas judaicas, por algumas questões pagãs que permeavam o mundo daquele tempo. Então, a igreja de Sardes se semelha muito às igrejas do dia de hoje. A igreja de Sardes já não tinha mais compromisso com a palavra de Deus e sim com os homens. A hipocrisia e o mundanismo haviam tomado conta da igreja. Isso é um problema seríssimo. A gente leu uma advertência do apóstolo João, ainda no corpo joanino, a literatura joanina, primeira epístola de João, capítulo 2, versículos 15 a 17. Olha que João diz: não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida, não procedem do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então perceba, olha só que coisa interessante aqui. João está dizendo para a igreja, para os cristãos, o seguinte: não amem, não deseje, não aspire com um desejo ardente, com o âmago do seu ser pelas coisas desse mundo. O que significa a palavra mundo? A palavra mundo vem da palavra grega cosmos, que tem vários sentidos. E a Bíblia, quando ela usa essa expressão mundo, ela fala no sentido de sistema, de um conjunto de ideias, de valores que permeia uma sociedade e que esses valores são totalmente anticristãos, totalmente contra a ética que o cristianismo vem propor. Então, a igreja do Senhor Jesus, desde os tempos primitivos até os dias de hoje, ela é tentada a abandonar a verdadeira fé em detrimento, preste atenção nisso, em detrimento de estar sofisticadamente alinhada
com as ideologias do mundo. Então nós somos chamados aí na contramão do sistema. Não é à toa que o apóstolo Paulo vai dizer na sua epístola aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, que não vos conformeis com esse mundo. O que significa isso? O que essa palavra conformeis, no original grego, ela tem o sentido de e não vos amoldeis, não vos associeis, não tomeis os moldes, os paradigmas do mundo como modelo, mas transformai-vos. Essa palavra transformai-vos pela renovação da vossa mente. E aí a gente vai pegar uma palavra chamada arrependimento, que vem do grego metanoia. Metanoia vem de dois prefixos gregos. Meta, para além. Noel, em grego. Pensamento, ou seja, uma transformação, uma mudança de pensamento. Então nós somos chamados a uma ruptura com a cosmovisão, a cultura vigente e seguimos a cosmovisão bíblica, a visão de reino que Jesus vem propor com a sua vinda a esse mundo, que for assim ensinado pelos seus apóstolos. Tá bom? E perceba, voltando aqui ao texto base que nós estamos trabalhando, que Jesus dá um conselho para a igreja de Sardes, do versículo 13. A gente até leu, mas eu vou repetir de novo. Lembra-se, pois, do que você recebeu e ouviu. Guarde-o e arrepende-se. Se você não vigiar, virei como um ladrão e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Jesus ele tá lembrando a igreja suas primeiras experiências de amor e devoção a Cristo. Ele reconheceu o remanescente fiel que havia na igreja. Apelou à igreja toda que se lembrasse dos dias em que recebeu o Evangelho, que conservasse sua devoção inicial e que se arrependesse da sua indiferença em que tinha caído. É interessante que todas as vezes que nós sofremos uma amnésia, espiritual, Cristo nos chama a relembrar, a memorizar o que ele fez por nós, o que ele realizou por nós. A lembrarmos do dia da nossa conversão, da obra, da mudança que ele fez e que ele assim operou em nós. Bom, essa atitude dos crentes de Sardes ao terreno pedregoso da parábola do semeador está em Mateus capítulo 13, versículos 20 e 21. Logo, eles careciam de olhar para trás e readquirir a alegria que tinham em guardar os ensinamentos que lhe foram transmitidos. Veja que o arrependimento imediato e verdadeiro é o único remédio para a morte que se instalou na igreja. Então, o arrependimento é imediato, ou seja, instantâneo, para já e verdadeiro, ou seja, algo puro, verdadeiro, genuíno, sem mistura, era necessário. A igreja precisava urgente voltar, rever os seus conceitos, rever os seus valores, rever seus pressupostos e se voltar para o Senhor Jesus. Porque perceba que se eles não voltassem, Jesus faz uma advertência. Se vocês não vigiarem, eu vou vir como um ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. O presente versículo parece aludir à segunda vinda de Jesus Cristo, que é descrita como ladrão. Todavia, parece que Jesus apela à história de Sardes, que tinha sido vencida repentinamente, mais de uma vez, quando a sua elevada cidadela havia sido escalada em pontos considerados impossível. Então perceba que aqui existe uma dupla vertente do que Jesus estava querendo falar. Seria essa vinda dele como ladrão para aquela igreja está aludindo à sua segunda vinda, ou seria uma visita
de Deus pessoal para trazer um juízo. Aquela comunidade que estava em letargia, em sono, apática, fria, indiferente, morta, resumidamente falando, espiritualmente, para com a sua palavra, para com seus ensinos. O que seria isso? Eu, particularmente, parto da premissa, como não são uma e nem duas referências bíblicas que comparam a volta do Senhor Jesus como um ladrão, eu prefiro a primeira vertente, que é uma alusão à volta de Jesus. Quando nós vamos ver inúmeros textos bíblicos, Jesus nos convidando, nos exortando, melhor dizendo, à vigilância quanto à sua volta, à sua vinda iminente. Tá bom? São inúmeros textos, mas eu queria só destacar apenas dois aqui para corroborar essa nossa linha. Primeiro está no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 24, versículo 43. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 43. Olha o que diz aqui, meus irmãos. Porém, considerai isto. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Versículo 44, para poder complementar aqui a linha de raciocínio. Por isso, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Então, Jesus está usando aqui uma figura de linguagem, uma metáfora, de assim como uma pessoa não espera o ladrão e é pego de surpresa, o ladrão assaltando a sua casa, da mesma sorte o Senhor Jesus conta a nossa vida. Ele vai vir numa hora que nós não esperamos, numa hora que nós não estamos aguardando, é a hora que ele vai chegar. Então, logo, nós devemos estar preparados todo momento e todo instante para encontrar com ele. E o outro texto também, agora está na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 2. Olha o que o apóstolo Paulo está escrevendo à igreja de Tessalônica. Ele está tratando aqui, desde o capítulo 4, versículo 13, capítulo 5 ao versículo 11, está tratando sobre a vinda do Senhor Jesus, um assunto que ele não tinha conseguido explorar muito com os crentes de Tessalônica, pois ele só conseguiu discipular aqueles crentes por um período de aproximadamente 6 meses. Um período muito curto, em detrimento de Corinto, que ele apacentou por 1 ano e meio, ele ensinou, e Éfeso, que foi 3 anos. Então, por esse pouco tempo, curto espaço de tempo que ele discipulou aquela igreja, aqueles irmãos, muitas dúvidas pairaram sobre eles, inclusive sobre a volta de Jesus. E ele vai corroborar aqui também com a fala do Senhor Jesus e com o escrito mateano do Evangelho de Mateus. Porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como ladrão à noite. Então perceba que ele está novamente fazendo uma alusão à volta do Senhor Jesus como a figura de um ladrão, que não avisa quando vem e pega todos da casa de surpresa. Então, a vinda do Filho do Homem é assim comparada. Então, tomando como premissa apenas essas duas referências, teria outras para citar aqui também. Mas eu não vou citar para não ser muito exaustivo. Então, vamos ficar só com essa, que é fortemente uma referência que corrobora com muita força para que essa vinda de Jesus para a igreja de Sardes não seria necessariamente uma vinda de juízo, mas é a sua volta a quem ele adverte os crentes que estariam em tempos de apostasia, que a vinda de Jesus vai se dar em tempos de apostasia, em tempos de frieza. A parábola das 10 virgens é clara disso, porque tosquenejaram, todos adormeceram. Em algum momento vão tosquenejar, vão cochilar, vão estar desapercebidos, mas temos que estar atentos. Podemos vacilar, fraquejar algumas vezes, como acontece, mas não permanecer no erro.
é se arrepender e continuar no caminho firme até que o Senhor venha nos buscar e nos levar para si. Esta é a proposta da Bíblia Sagrada com relação à espera do crente para a volta do Senhor Jesus. E é que também assim explicitado nesse texto de Jesus à igreja de Sardes. No versículo 4, Jesus ele fala do remanescente de Sardes. Lembra que eu falei que a palavra Sardes é a palavra remanescente? Olha só o que diz aqui. Ó. Mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas, um remanescente, que não contaminaram as suas vestes. Elas andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. Perceba que em Sardes havia um remanescente que não estava disposto a comungar, ou seja, a participar de uma aliança, de ter contato diretamente e amizade, relacionamento com o mundo, nem a conformar-se com este século. Em meio aos mortos, destacava-se por uma vida abundante e plena, pois optaram não se contaminar com o paganismo de Sardes. Também manter suas vestes não manchadas pelo mundo. Sua recompensa seriam vestes brancas na glória, apropriadas para os que andam na companhia do Senhor. Talvez aqui seja uma referência à atividade comercial de Sardes, a manufatura e tinturia de roupas de lã. Então perceba que aqui, possivelmente, quando se fala de vestes brancas e de purificação no sangue, isso pode ser uma alusão ao comércio da manufatura de roupas, né, de tecido que aquela cidade assim praticava. Jesus poderia estar usando como um exemplo uma questão local deles, do convívio deles, para que eles pudessem entender e compreender o que Jesus estava querendo falar, isso no plano espiritual, tá bom? O significado de roupas brancas, ou a roupa de cor branca, tem o sentido de pureza e santidade. Suas roupas brancas são a cobertura que o Senhor lhes dá como manto de justiça. Então perceba que essas roupas brancas falam de pureza e santidade. Então os fiéis, os remanescentes de Sardes, que não se contaminaram, que não se associaram com o paganismo, com o judaísmo vigente, que era muito comum naquele mundo antigo, inclusive encontraram, né, nas ruínas arqueológicas de Sardes uma sinagoga enorme, bairro judeu, uma sinagoga enorme, que data aí do quarto século, período bizantino, mas que não deixa de mostrar que já naquele tempo existiu uma influência muito forte do judaísmo naquela cidade. Ou seja, então nos tempos bíblicos, que antecede aí uns 400, 300 e poucos anos antes, evidentemente que a presença judaica então já era algo comum, já era algo muito forte naqueles tempos bíblicos do apóstolo João. Então, os crentes não cederam à tentação de se tornarem judeus prosélitos, convertidos ao judaísmo, tá? E esses remanescentes também não se associaram ao paganismo idólatra dessa cidade, porque como todas as cidades ali da Ásia Menor, todas elas tinham templos a diversas divindades, diversos deuses. Então era algo comum que aquele povo fosse um povo politeístas. E o cristianismo é uma religião monoteísta, ou seja, que crê na existência, venera a existência de um único Deus. No caso da igreja, o Deus é o Senhor Jesus Cristo, tá? O Filho de Deus. Então, perceba, meus irmãos, perceba algo que é importante, precisa destacar, que a igreja estava sendo totalmente bombardeada por uma cultura, por um sistema que visava neutralizar e paralisar o crescimento da igreja. Mas a igreja é do Senhor Jesus e nada pode contra a mesma.
porque Jesus é o Senhor da igreja, ele cuida da sua igreja. Mas ele traz uma advertência que esses santos, os remanescentes, os fiéis, que não se contaminaram, não se associaram com o mundo, eles andarão com ele de vestes brancas. A gente fala de uma pureza, santidade. Eles andariam de forma digna diante do Senhor, totalmente isenta de uma vida de culpa, de erro, de associação àquele sistema que é totalmente contra Deus e contra a palavra do Senhor. Jesus também faz uma promessa para essa igreja no versículo 5. O vencedor será assim vestido de branco. Veja que novamente fala do vestido de branco. E de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, eu confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Então perceba que existem 3 promessas aqui. A primeira, Jesus destaca aqui, andar vestido de branco. Segundo, não apagar o nome do livro da vida. Terceiro, confessar o seu nome diante do Pai e dos seus anjos. Vamos entender então quais são essas 3 promessas. Vestes brancas declara que Deus dará ao vencedor os seus atos de justiça. Essas vestes brancas, na verdade, segundo Apocalipse 19:8, refere-se à justiça dos santos. E a cor branca fala de pureza e santidade dos santos na presença de Deus. Ou seja, a obra da salvação em nós, ela visa a santificação na sua plenitude. Nós temos a santificação posicional, que é a posição que nós fomos tirados do mundo do pecado e hoje fomos separados para servir a Cristo. A santificação progressiva, que é essa que nós estamos na caminhada sendo trabalhados, sendo moldados de glória em glória, para poder chegarmos à santificação no seu estágio final, que é a glorificação dos corpos, onde o nosso corpo será livre por completo da presença, do domínio, da influência do pecado, tá bom? Então ainda o nosso corpo, a nossa matéria não está ainda livre das influências do pecado, de pecar, tá bom? Mas no dia da volta do Senhor Jesus, ele também estará assim livre da influência do pecado e toda a tricotomia humana servirá a Deus integralmente. Hoje nós já servimos integralmente, só que ainda temos a presença do pecado. Mas depois da volta de Jesus, a presença do pecado não será mais uma realidade presente entre nós, pois sofreremos a glorificação dos corpos, que é o estágio final da santificação, culminando com a glorificação. Segundo, fala que a gente poderia denominar não apagar o nome do livro da vida como segurança eterna. No Apocalipse, o livro da vida está onde estão escritos os nomes dos que já receberam o dom da vida eterna. No Antigo Testamento, ser apagado do livro na terra significa morrer, isto é, ser apagado do registro civil. A gente pode ver isso em Êxodo 32, 32 e 33, Salmo de número 69, verso 28, Daniel capítulo 12, versículo 1. No dia de João, os reis possuíam um registro oficial com o nome de todos os cidadãos, mas caso o cidadão cometesse um crime contra o Estado, mudasse de país ou morresse, teria o nome riscado do livro. Então Jesus está tomando um outro exemplo cultural aqui e está tratando dentro da situação, pegando algo do conhecido e partindo para o desconhecido. Tá? Perceba que Jesus está usando uma questão cultural deles, que eles entendiam com relação ao nome do livro, ter o nome no livro, tá bom? E falando do livro da vida, que é onde está o nome dos salvos, daqueles que estão em Cristo, e esse livro está assim no céu, representando. Ou seja, Jesus está falando da segurança eterna, que esses que forem fiéis até o fim não serão apagados do livro da vida, ou seja, não irão perder a salvação, mas eles já são salvos e agora, uma vez que permaneceram também firmes, fiéis ao Senhor, serão assim recompensados. Por último, é a confissão divina. Jesus fala, o termo confessarei vem do grego exomologel, que significa reconhecer abertamente, professar. Como nosso advogado,
Jesus promete confessar-nos os nomes diante do Pai, na sala do tribunal diante dos anjos, e reivindicará a salvação para os redimidos de Deus. Muitos insensatos, sem dúvida, envergonharam-se de confessar publicamente a Cristo, sob a pressão da cultura ateísta, fracassavam em seu testemunho. A esses discípulos, Jesus ele traz uma exortação, que eu gostaria também de ler, para a gente poder encerrar aqui. Mateus capítulo 10, versículos 32 e 33. Portanto, daquele que me confessar diante dos outros, também eu confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante das pessoas, também eu negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Então, o que Jesus está falando aqui? Não é apenas negar no sentido de dizer assim, não, eu não sou crente. Não, não é somente isso. É muito mais do que isso. É negar com as suas atitudes. Negar com o seu padrão e modelo de vida. Quando você nega, você também será negado diante do Pai. Você também será desconhecido no céu. Mas se você faz o nome de Jesus ser conhecido aqui na terra pelo seu testemunho, pelas suas obras, ele também fará com que o seu nome seja conhecido e confessado diante do Pai e diante dos anjos. Por isso, irmãos, vale a pena a gente manter a nossa integridade com Deus. Vale a pena sermos o remanescente dessa geração. Geração essa que vivemos. Uma igreja que tem nome de vivo, mas na verdade está morto. E você? Vamos encerrar esse assunto com uma reflexão. Uma pergunta retórica para você refletir. Você tem sido uma igreja viva ou uma igreja morta? As suas obras, elas coadunam, elas corroboram para que você seja uma igreja viva ou uma igreja morta? Que possamos ser uma igreja viva, que possamos andar com a vida de Cristo, viver, pisar em suas pisadas e termos assim comunhão, intimidade com Ele até que Ele venha. Haja visto que Ele virá como um ladrão e cabe a nós estarmos preparados para encontrar com Ele. Que Deus abençoe, tenha um dia abençoado e reflita nessa palavra. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar os sininhos para receber notificações. E compartilhe esse vídeo com seus amigos, familiares, que eu tenho certeza que vai ser de grande valia e de grande relevância. Que Deus abençoe e fique na paz.